Bom dia, graça e paz em nome de Jesus Cristo, amém? Essa data é uma data muito importante, digamos assim, para as famílias. Ainda mais quando no tempo em que vivemos existem muitas crianças que crescem sem ter um pai. E eu posso dizer com toda a convicção, porque eu tive inserida nessa realidade, as pessoas que vivem sem um pai, elas têm extrema dificuldade de entender alguns valores e principalmente de compreender o amor de Deus, porque Deus se apresenta como um pai a nós. Na Bíblia Sagrada, a gente encontra vários exemplos de vários homens que foram pais. Nessa manhã nós vamos ver um exemplo de um homem que estava extremamente angustiado, que passava com uma dificuldade com seu filho certamente há anos. Só que este homem, o que ele teve foi algo chamado confiança. Embora a fé desse homem não tivesse sido uma fé muito forte, e ainda, embora ele tenha tido uma fé quase que imperfeita, ele disse para Jesus que em Jesus ele confiava, e portanto eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9, do verso 17 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Então Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes, Jesus, fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Verso 27, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Vamos orar a Deus. Neste instante nós queremos aprender com a Tua Palavra. E sabemos que a Tua Palavra, ela pode nos convencer, ela pode nos fazer entender que estamos errados, ela pode nos trazer refrigério. Portanto, Deus, aplique a Tua Palavra à vida de cada um, de acordo com a necessidade de cada um nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. A confiança desse homem era tamanha que ele afirmou nos versos 23 e 24. Eu creio em você, Jesus, mas por favor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. E Jesus respondeu: tudo é possível àquele que crê.
Esse pai, eu quero que você imagine agora a dor de um pai que vê o filho dele crescendo, sendo carregado por um problema muito grande. Um pai que já tinha certamente feito de tudo para resolver o problema do filho. Um pai que, todas as vezes que esse problema se manifestava na vida desse filho, certamente sofria muito. Um pai que muitas vezes devia ter chorado por causa desse problema. Um pai que certamente disse: olha, eu não tenho mais o que fazer. Eu já estou ficando até sem fé, eu estou ficando incrédulo, não tenho mais o que fazer. Um pai que se sentia sem forças e sem poder fazer nada, porque quando o filho dele manifestava aqueles problemas, ele não tinha o que fazer a não ser olhar, esperar acabar. Um pai que se sentia sem forças. E nesse texto a gente encontra alguns ensinamentos, e o tema da nossa mensagem nessa manhã é: tudo é possível a um pai que crê. E o verso 17, que nós iremos usar para nos trazer os ensinamentos da manhã, diz assim: um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Ao pai que crê, tudo é possível. E esse pai que crê, ele tem forças para enfrentar as mais diversas situações. Eu quero que você imagine o seguinte: Jesus Cristo aqui, ele tinha acabado de subir num monte, tinha acontecido aquele episódio da transfiguração. Quando ele desceu, ele subiu, levou só alguns discípulos. Lá embaixo ficaram outros discípulos. Aqueles outros discípulos estavam tendo muitas dificuldades. Esse pai desesperado foi com esse filho falar com esses discípulos. Os discípulos não conseguiram resolver o problema do filho dele. Então, os fariseus, os escribas estavam já caçoando dos discípulos. Jesus desce. A multidão então começa a se aglomerar em volta de Jesus. E esse pai, no meio de uma multidão, consegue falar com Jesus. Eu fico imaginando quanto que esse pai saiu de casa decidido. Ele saiu de casa e falou bem assim: hoje não dá mais. Ele certamente já deve ter ouvido falar de Jesus e falou: eu preciso achar esse homem que tanto estão falando aqui nessa região. E ele pegou o seu filho, e ele foi, com a dificuldade que ele tinha, andando por toda a Judéia, por toda Jerusalém, e foi atrás do Cristo. Ele foi andando, e aí ele viu uma multidão, e ele deve ter dito: olha, é ali que está Jesus, porque onde Jesus estava, tinha uma multidão aglomerada. E aí ele, com o filho dele, todo esperançoso, chega naquele local, Jesus não está ali. Mas estão os discípulos, ele pega e fala bem assim: olha, vocês seguem Jesus Cristo? Eu imagino ele fazendo diálogo, e eles falam: não, a gente segue, olha, tem um problema aqui com o meu filho. O meu filho é assim, por favor, dá um jeito no meu filho. Ao que os discípulos tentam, não conseguem fazer nada, e aquele homem tem a fé dele frustrada. E aí, quando chega Jesus Cristo, ele tem um renovo. E eu imagino aquela multidão aglomerada, aquele homem já decepcionado com o que não tinha acontecido, que o filho dele não tinha sido curado. E aí, quando Jesus Cristo chega, aquele homem enfrentando pessoa por pessoa para conseguir chegar até Jesus Cristo. E digo mais, ele não estava sozinho.
Ele tinha que levar o filho dele no colo ou agarrado, porque era uma multidão. O que é necessário para um pai é ter forças para ir até o fim por amor dos seus filhos. É isso que é necessário. Um pai que tenha um sentimento de que não vai medir esforços para que tenha a vida do seu filho melhor, resolvida. Um pai que quando olha para o seu filho, não fica com aquele sofrimento, não fica indiferente àquele sofrimento, mas que vai à procura da solução do problema do seu filho. Um pai que quando tem as suas chances de solução frustradas, ele não se cala, mas ele continua resoluto e continua indo. Um pai que crê, ele tem força para vencer qualquer adversidade. E a força que aquele homem tinha, era porque ele cria que o único que podia fazer alguma coisa era Jesus Cristo. E o que infelizmente temos visto no tempos de hoje, é que a paternidade, ela tem sido jogada no lixo. Alguns pais não ligam para os seus filhos, muito menos se esforçam pela vida deles. Certamente não têm mais forças, porque não conseguem ver no Cristo a força que precisam para ser bons pais. A primeira parte desse verso diz bem assim, o verso 17: um homem no meio da multidão. E foi no meio dessa multidão que ele tirou forças, enfrentou pessoa por pessoa e foi solucionar o problema do filho dele. A segunda parte, na verdade, apenas uma expressão. Ele disse e chamou Jesus Cristo de mestre. Ele disse: mestre, eu te trouxe o meu filho. O pai que crê, reconhece quem é o mestre da vida dele. E eu quero dizer algo mais sobre essa expressão desse homem para Jesus Cristo. Nessa época, e mais precisamente em Jerusalém, as pessoas, elas tinham alguns mestres. E eles só chamavam de mestre quem eles reconheciam realmente que era mestre. Esse homem, ele deve ter ouvido de Jesus Cristo. Ele deve ter crido em Jesus Cristo. E isso mexeu tanto com a vida dele, que ele fez de Jesus Cristo o seu mestre. E o que isso significava naquela época? Significava que ele iria observar a vida de Jesus e copiar. Observar significa que ele ia ouvir os ensinamentos de Jesus e praticar. Quando uma pessoa daquela época chamava um outro de mestre, era que ele tinha muita estima por aquela pessoa. Porque os judeus eram assim. Eles não chamavam qualquer um de mestre. E nós temos um agravante aqui. Todas as vezes que alguém chama Jesus de mestre, Jesus, ele faz uma outra pergunta a essa pessoa. Por que você está me chamando de mestre? Você já reparou isso na Bíblia? Se alguém chegasse para Jesus e falava assim: mestre, Jesus perguntava: por que você está me chamando de mestre? É porque chamar alguém de mestre naquela circunstância, naquele tempo, significava muita coisa. E tudo é possível ao pai que crer, que faz Jesus Cristo o seu mestre. E nós vemos o vídeo aqui que foi passado na homenagem dos pais. Um pai que crê e tem como Cristo o seu mestre, ele vai
balizar as suas atitudes de acordo com a vida e as palavras de Jesus Cristo. E é aí que nós encontramos numa outra problemática do tempo contemporâneo. Alguns filhos não veem os seus pais lendo a Bíblia. Alguns filhos não veem os seus pais orando. Alguns filhos não veem os seus pais tratando as suas esposas com dignidade. Alguns filhos ainda dizem o seguinte: eu não quero seguir o exemplo do meu pai. Quando nós seguimos o exemplo de Cristo, nós temos uma vida copiável. Um dia o Paulo disse assim: por favor, sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Um pai que faz de Jesus Cristo seu mestre, pode dizer isso para o seu filho: meu filho, me siga, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Fazer de Cristo um mestre não é nem é uma escolha, mas é acima de uma escolha, é essencial. Fazer de Cristo um mestre é começar a entender e olhar para si próprio e perceber o quanto nós precisamos de um mestre. Fazer de Cristo um mestre é olhar para dentro de si próprio e falar: olha, eu preciso mudar. E quando aquele homem disse aquela palavra mestre, ele estava dizendo tudo isso: Jesus Cristo, você é o meu exemplo e eu preciso de você. Esse texto continua assim, no verso 17: eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. O pai que crê, ele certamente vai levar o seu filho a Cristo. O pai disse bem assim: olha, Jesus, eu creio, e está aqui meu filho, por favor. Ele está aqui porque ele tem um problema, ele não consegue falar, desde quando ele é criança, tem um espírito nele, um espírito mau, e eu estou te trazendo ele, porque o Senhor é o meu mestre. Um pai que crê, ele leva o seu filho a Cristo. E eu quero que você imagine quão penoso foi o trabalho desse pai, de pegar o filho dele, sair de casa e levar até Jesus. Como que foi complicado para esse pai sair de casa sem um automóvel, que naquela época não tinha automóvel, né? Enfrentar quilômetros, imagino eu, andando, procurando, ainda assim, no meio de uma multidão, ter sua fé frustrada. Diante daquela multidão, quando viu Jesus descendo do monte, a multidão aglomerou, vencer cada pessoa daquela com um filho. Que isso não é um trabalho fácil. Levar um filho a Cristo não é um trabalho fácil. É um trabalho que requer dos pais esforço. Esse pai tinha uma prioridade na vida dele: levar o filho a Cristo. E neste dia, certamente ele deixou em casa o seu emprego, porque o mais importante era a vida do filho. Certamente ele deixou em casa outros filhos, a esposa,
Porque ele tinha uma missão bem simples, que era levar o filho dele ao mestre. E existem alguns pais que estão tirando essa prioridade e priorizam tudo, priorizam carreira, priorizam muitas coisas e se esquecem que tem que levar o filho ao mestre. Esse pai sofreu. Só que a história, ela termina de maneira muito feliz. Essa história, ela termina com uma família se alegrando. Aí o texto diz que Jesus ouviu aquilo tudo, perguntou ao pai se ele cria, eles diziam que cria, e Jesus disse que tudo é possível ao que crê, e aí o pai falou bem assim, olha, eu creio, mas a minha fé está um pouco abalada, então por favor Jesus Cristo, me dê forças para crer ainda mais. E Jesus falou bem assim, então por favor traga o seu filho, traga um menino que eu preciso aqui. E o verso 27 diz assim, Jesus tomou o menino pela mão, levantou e ele ficou em pé. Agora, você imagina se esse pai não tivesse passado por tudo isso, ele nunca teria passado por essa experiência em família com Deus. De Jesus Cristo pegar o filho dele pela mão, expulsar aquele demônio, o filho dele ficou como morto. Aí Jesus pega ele pela mão, o menino fica em pé. Você imagina a cara de felicidade desse pai. E a Bíblia não conta, mas eu fui imaginando na minha mente como que foi a volta para casa desse pai e desse filho. Você imagina como que esse pai e esse filho foram chegando em casa e contar para a mãe que tudo aquilo tinha acontecido. Você imagina como que foi o testemunho daquela família na comunidade em que eles viviam, os vizinhos olhando e falando, olha, o garoto voltou curado, esse menino está diferente. Você imagina como que foi os amiguinhos daquele menino que cresceram vendo ele com aquele tipo de problema, olhando e falando, nossa, olha como ele está, agora ele vai poder ficar com a gente. Você imagina como que foi esse menino chegar em casa e ter essa família restaurada? E sabe o que é mais interessante nessa história? Se alguém perguntasse para o menino o que aconteceu, ele ia falar bem assim, o meu pai me levou até Jesus e Jesus me curou. Esse menino nunca mais iria esquecer do que o pai dele fez por ele. O meu pai me levou até Jesus e Jesus me curou. E quando ele fosse crescer, ele ia levar essa história de vida para os seus filhos. E certamente ele ia procurar levar os filhos deles até Jesus. Porque na história entre pais e filhos, os filhos são movidos pelo exemplo e não por palavras. Essa história terminou muito feliz. Essa história,
ela terminou com uma família restaurada. Tudo é possível a um pai que crê. Tudo. Tudo é possível. Um pai que crê, olha em Jesus e tem força para qualquer adversidade. Qualquer uma. Seja mais difícil de ser resolvida. Essa quase que não tinha solução para aquelas pessoas. Um pai que crê, ele pega o seu filho e leva até Jesus Cristo. Um pai que crê faz de Jesus Cristo o seu mestre. E só assim, teremos famílias transformadas, teremos famílias que testemunham, teremos pais e filhos felizes, e só assim teremos o nosso exemplo copiável, e só assim os nossos filhos conhecerão de verdade o poder salvador de Jesus Cristo. Só assim, neste instante, eu quero convidar você a fazer uma reflexão, e agora isso não se restringe apenas aos pais. Será que nós temos sido como esse homem que pagou o preço pelos seus filhos, pelo seu filho, na verdade? Será que você tem crido? Será que você tem feito de Cristo um mestre? Será que você tem força para vencer a adversidade? Você que é filho, será que você tem reconhecido o esforço que o seu pai faz por você? Será que você tem o amado? Será que você tem agradecido por atitudes tudo aquilo que ele fez, porque certamente o seu pai já se sacrificou muito por você? E nesse instante nós vamos orar, porque o desejo do meu coração é que os pais, bem como as famílias, sejam abençoadas porque seguem Jesus Cristo. E nós vamos orar neste momento. Enquanto a gente ora, você vai orar de acordo com aquilo que Deus falou no seu coração. Eu tenho ainda um outro motivo especial para a oração. Existem pessoas filhos, na verdade, que não têm o privilégio de ter o seu pai na igreja, caminhando com ele, seguindo a mesma fé. Se nessa história foi o pai que levou o filho a Cristo, na sua história é você que vai levar o seu pai a Cristo. Portanto, pague o preço, portanto, tenha fé e leve o seu pai a Cristo. Nós vamos orar nesse instante. Eu convido você a abaixar sua cabeça. E você vai se colocar diante de Deus com aquilo que Ele tocou no seu coração. O que a leitura da Bíblia Sagrada mostrou para você. Mas que você saia daqui bem certo de que tudo é possível ao Pai que crê. Senhor Deus, neste instante estamos aqui como comunidade de fé,
celebrando essa data que é o Dia dos Pais. E nós vimos um exemplo tão genuíno do que é ser um pai. Um pai que se esforça, um pai que acredita em Jesus Cristo, mesmo que às vezes a fé seja abalada, mas ele continua acreditando. Um pai que leva os seus filhos a Cristo. Um pai que viu a sua família ser transformada. O pai que viu pelo Cristo o problema do filho ser eliminado. O pai que levou o filho a ter oportunidade de que Jesus pegou pela mão do filho, o colocou de pé. Ah, Deus, ensina-nos, aos pais dessa igreja, a levar os filhos a Cristo, para que Cristo coloque os filhos em pé. Senhor, como aquele pai, aumente a nossa fé. Senhor, como aquele pai, nós queremos dizer que o Senhor é o nosso mestre, queremos seguir o teu exemplo, queremos ser íntegros, que não seremos corruptos, que iremos, Jesus Cristo, tratar as nossas esposas com valor, que iremos amar acima de tudo. Jesus Cristo, se tudo é possível ao Pai que crê, nós queremos declarar que cremos no Senhor. Neste instante eu também oro por aqueles filhos que estão aqui nessa manhã e não têm o seu pai caminhando na fé cristã. Jesus, às vezes é difícil até falar para o Pai, mas a Tua palavra nos garante que as nossas palavras elas podem ser falhas e podem não convencer, mas o Teu Espírito que convence. Então o que pedimos, Deus, é que através do Teu Espírito Santo o Senhor haja na vida dos filhos e haja na vida dos pais que ainda não Te conhecem. Porque não existem palavras e argumentos que vão contra o poder do Teu Espírito Santo. Entrega ao Senhor as famílias dessa igreja, que todas elas possam dar um bom testemunho daquilo que o Senhor tem feito na vida das famílias, assim como essa família que nós lemos, esse pai e esse filho, deram um bom testemunho. Ora em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe.